Meus amados irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um devocional. Queria propor aos amados irmãos que orássemos a Deus pelas crianças e pelos jovens, e para a leitura da palavra do Senhor, nós queríamos propor a leitura do livro de Isaías no capítulo 37. Irmãos, o tema geral é a realidade espiritual que supera a material. No dia de hoje, nós queremos falar de dois homens e uma unidade espiritual. Para isto vamos ler Isaías 37, verso 1 e verso 6, que diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Glória a Deus. Verso 6. E Isaías lhe disse: Assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, a realidade material coloca muitas vezes em evidência pessoas, porque os seres humanos são uma realidade tangível, são pessoas de carne e osso. E por vezes essa realidade material coloca muitas pessoas em evidência ao mesmo tempo. Bom, a situação vivida pelo reino de Judá, que não vou aqui outra vez detalhar, porque já fizemos noutros devocionais e cultos, é pródiga nisso mesmo, sem apagar a presença de um mover espiritual por detrás. Repare, os atores são sempre os seres humanos. Hoje, os atores deste drama que estamos a viver, um drama real, somos nós, tu e eu, e a população em geral, não só da nossa ilha, Portugal continental, mas também do mundo. E para lá desse conjunto de pessoas que são colocadas em evidência, é muito importante que essas mesmas pessoas possam ser orientadas por Deus, porque podem ser um fator decisivo. Os elementos humanos destacados para medir essas duas realidades, para mediar essas duas realidades, a Bíblia coloca em evidência dois personagens. De um lado Isaías, do outro lado Ezequias. Temos vindo a falar mais de Ezequias do que Isaías. Isaías de uma forma indireta, Ezequias de uma forma direta. Temos vindo trazer situações que colocam ele com boas decisões e outras vezes com más decisões. Mas é importante pensarmos que a parceria dos dois foi um complemento importante, porque naquilo que eram as lacunas de Ezequias, o homem de Deus chamado Isaías foi ajudando a completá-las. Louvado seja o Senhor. Bom, se hoje nós olhamos para o mundo perante este vírus e vemos os cientistas e vemos numa partilha de informação a uma escala planetária até então nunca feita, os laboratórios tão competitivos entre si que agora trocam informações e procuram a todo custo encontrar uma solução para esta pandemia. Se os próprios partidos têm dado um exemplo de postura de Estado, que tem-se colocado ao lado do governo numa situação destas, esquecendo querelas partidárias e interesses partidários, parece-me a mim razoável que os crentes da Igreja do Senhor Jesus, dos quais tu e eu pertencemos, nós temos que nos colocar à volta daqueles que são os decisores espirituais, daqueles que estão na linha da frente espiritualmente falando agora e que precisam muito das orações, que precisam muito da nossa unanimidade para levar a bom porto estas coisas. Eu queria lembrar que homem nenhum tem a capacidade de criar a união espiritual necessária. Lembrem-se que nós estamos a falar do campo material, materializado nas pessoas, e no campo espiritual, aquilo que recebemos e que emana de Deus. E a Bíblia diz uma coisa: quem cria a unidade da igreja, a unidade do Espírito, como diz lá em Efésios, é o Espírito Santo. Nós só temos que guardar, o texto diz, guardar a unidade, porque não somos nós que a criamos, é o Espírito que cria. As iniciativas espirituais e materiais do Ezequias estavam em linha com aquilo que estamos aqui a apresentar. Reformou o culto, reformou as estruturas do reino,
tornou-se uma referência, como falamos, tornou-se a pedra angular do ponto de vista humano, mas também se deixou contagiar por aquilo que os seus olhos viam, por aquilo que a matéria lhe apresentava em termos de dificuldade. E se de início ele esteve em sintonia com os aspectos materiais em parte e não esteve tão voltado para os aspectos espirituais, que pode acontecer perfeitamente a qualquer um de nós, foi chamado à razão, como já dissemos ontem por Isaías, e acabou por alinhar com o profeta de Deus. Mas, sobretudo, ele alinhou, não foi com Isaías, ele alinhou com Deus e com o seu plano. Meus amados irmãos, como é importante nós termos gente que possa nos fazer ver o que Deus quer para as nossas vidas. E nesta altura, mais do que nunca, os servos do Senhor devem merecer e devem também devem merecer a confiança e devem também demonstrar que merecem essa confiança. Aqueles tempos, como os nossos tempos, precisam de pessoas que saibam estar em lugares onde têm que colaborar sem desequilibrarem os dois campos, o material e o espiritual. À medida que a tensão foi subindo de tom na altura, Ezequias fez o seu papel de líder. Podemos ler isso no capítulo 32 de 2 de Crônicas, verso 8. Junto dos seus pares, junto do povo, mas recorreu, acima de tudo, à ajuda divina. Os tempos atuais merecem uma articulação entre as partes humanas, uma leitura conjunta dos acontecimentos, porque o mínimo deslize pode custar alguns amargos de boca. Nesse esforço que é material, que é humano, que é solidário, que é comunitário, é um esforço também espiritual. Não podemos descartar isso, muito pelo contrário, temos que privilegiar. Ele pôde ter um aliado importante, que sem dúvida nenhuma foi Isaías. Como é confortante quando nós somos confrontados com situações com as quais estamos a viver e temos aliados que medem os passos nas duas áreas, material e espiritual. Nem sempre os dois percorreram os mesmos corredores. Nem sempre nós vamos percorrer os mesmos corredores. Creia nisto. Nós não podemos fazer todos a mesma coisa. Cada um tem o seu papel designado por Deus e é importante nós sabermos qual é e nos colocarmos humildemente no lugar que Deus nos colocou. Mas quando foi preciso, reuniram-se à volta das questões importantes para todos. Não precisamos frequentar os mesmos lugares, irmãos, para sermos úteis na sociedade ou até mesmo na igreja. Antes é necessário nós estarmos imbuídos dos mesmos valores que norteiam a vida material e a vida espiritual. Que Deus possa abençoar os irmãos. Uma boa tarde. Lembro, separados no corpo, mas presentes no espírito. Deus abençoe, irmãos.